Desejo que todos estejam bem e aqui estamos mais uma vez para olharmos para a Palavra de Deus, como ultimamente nós temos feito, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e hoje nós vamos continuar lendo a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e vamos, para começar a nossa meditação nesta hora, vamos ler o capítulo 8, o verso 4, que diz: Mas os crentes que fugiram de Jerusalém pregavam em todo o lado as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 8 fala-nos da perseguição. E eu quero deixar como tema desta mensagem, desta meditação que nós vamos estar aqui alguns minutos, eu quero vos deixar que, apesar de todo o tempo, apesar de todo o tipo de problema, apesar de toda a oposição, apesar de todo o tipo de perseguição, os crentes continuavam por toda a parte anunciando a palavra do Senhor Jesus. Então, vamos começar por ver que logo no início do capítulo 8, nós vemos que Saulo era o líder da grande perseguição à igreja em Jerusalém. Então, vemos que Saulo consentiu na morte de Estevão. Havia uma grande perseguição liderada por Saulo e que Estevão foi um dos primeiros mártires da igreja cristã. Então todos foram dispersos pelas terras por causa da perseguição e neste momento nós podemos ver que todos quantos foram dispersos, eles foram anunciando, pregando, testificando, partilhando a palavra do Senhor. E de seguida nós começamos por ver que um dos diáconos que tinha sido eleito no capítulo 6, Filipe, ele diácono, mas também com a unção do Senhor para evangelista, ele prega em Samaria. Filipe, ele vai para Samaria e aí ele vai pregar o Evangelho. E diz que no versículo 5 do capítulo 8, diz que Filipe desce à cidade de Samaria e pregava ali o Evangelho. E diz no verso 6 que as multidões, de uma forma unida, prestavam atenção àquilo que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos e muitos paralíticos e coxos eram curados. Deus concedeu a Filipe, a este diácono, a unção também de evangelista e de milagres. Filipe estava convicto da mensagem do Evangelho. Então, diz que havia muita alegria pela manifestação do mover de Deus através da vida do diácono / evangelista ali na cidade de Samaria. Então, nós encontramos também na descrição deste mesmo capítulo que ali naquele lugar havia um homem chamado Simão. Este Simão era mágico, ele era muito conhecido por artes mágicas que ele fazia. Então tinha algum sucesso naquela cidade, naquilo que ele fazia. Então diz que Simão converte-se à nova religião. Simão vai e continuar com uma postura diferente e começa a acompanhar Filipe de um lado para o outro. No entanto, nós encontramos que Simão converte-se a uma nova religião, mas não a uma nova fé. Verdadeiramente, ele não se converteu ao Senhor, ele tornou-se simplesmente um membro da igreja. Então, ele começou por revelar valores contraditórios àquilo que Deus diz na sua palavra. Então, não há aqui na vida de Simão, durante algum tempo, uma verdadeira conversão genuína ao Senhor. E diz que ele acompanhava
não é? Filipe de um lado para o outro. Mas a notícia de um grande avivamento que estava a acontecer ali em Samaria, ela chega aos apóstolos que estão em Jerusalém. E os apóstolos que estão em Jerusalém enviam Pedro e João para ajudar naquilo que Deus estava a fazer, no mover de Deus que estava a acontecer na cidade de Samaria. Então eles vão ajudar Filipe em Samaria e começam a orar pelas pessoas para que muitos que receberam o Senhor Jesus, muitos que entram no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, também recebessem o batismo do Espírito Santo. E é aqui que nós conseguimos ver a revelação de alguém que entra na igreja, mas não entra no corpo de Cristo. É aqui que nós conseguimos detectar, não é? Que a um certo momento, Simão olha para os apóstolos, vê que as pessoas são cheias do Espírito Santo, mas ele, segundo as crenças antigas que ainda estavam enraizadas no seu coração, ele pergunta aos apóstolos quanto pode pagar para que possa ter também os mesmos dons. Mas os apóstolos dizem que ele está com o coração enganado, porque ele não se converteu exatamente à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, não é? Então dizem, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança com dinheiro. Então não tens sorte nesta palavra, porque o teu coração ainda não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado esse pensamento no teu coração. Então, Simão houve aqui uma repreensão da parte dos apóstolos, porque a convicção de Simão é que ele poderia entrar no corpo de Cristo, poderia entrar na igreja, mas ele não tinha convicção verdadeira, não é, daquilo que era entregar a vida totalmente, completamente, integralmente nas mãos de Deus. Então diz que, passado esta situação, Filipe continua a pregar o Evangelho e Filipe, de repente, ele ouve uma mensagem. Há um anjo que vem ter com Filipe e dá-lhe uma mensagem. E o anjo que fala com Filipe diz-lhe: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, estava ali a ler o livro de Isaías, e o anjo lhe diz: acompanha o carro onde esse homem está e fala com ele. Então diz que Filipe ouviu este homem. Este homem era um homem muito importante. Era, segundo a história, era talvez, provavelmente, o ministro das finanças do reino de Etiópia. Mas ele estava a ler em voz alta o livro de Isaías. E ao ler em voz alta o livro de Isaías, Filipe chega-se ao pé dele e pergunta-lhe: entendes aquilo que estás a ler? Ele disse: como poderei entender se não me ensinarem? E então disse a Filipe: entra no carro e vem explicar-me aquilo que eu estou a ler. Então ele estava a ler o livro de Isaías, no capítulo 53, onde diz que como está mudo o cordeiro diante daquele que o tosquia, assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, explica-me, o profeta está a falar de quem? Explica, o que é que está aqui a acontecer? Ele está a falar dele próprio ou está a falar de outro? Então Filipe, cheio do Espírito Santo, ele começa a abrir as Escrituras e a anunciar-lhe a Jesus. Filipe começa a falar da vida de Jesus. Filipe começa a falar da esperança que há em Jesus. E passando por um rio, eles olharam e
este homem, muito sincero, recebeu esta palavra no seu coração e pergunta a Filipe: há alguma coisa que me impede que eu seja batizado? Filipe responde: se tu crês, tudo é lícito. Então eles desceram às águas. Ele disse mesmo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele estava convencido pela palavra, ele estava convencido pelo Espírito Santo, ele estava convencido pela mensagem de Filipe. Ele estava convencido que a salvação, pela pregação, ele recebeu o Senhor Jesus. Então, nesta hora, o Espírito Santo abriu o entendimento a este homem. Um homem muito importante, mas um homem que queria conhecer os mistérios de Deus, um homem que queria entregar a sua vida a Jesus. E de repente, este homem que entrega a sua vida a Jesus, de repente este homem que abre o seu coração para Deus, ele começa logo, imediatamente, a ver sinais sobrenaturais, porque o Espírito Santo toma Filipe e o arrebata e o coloca noutra cidade. É interessante porque este homem, ao ler as Escrituras, este homem, ao receber a mensagem, ele crê, quer seguir, compromete-se, dá o sinal de que quer ser batizado, quer morrer para uma vida velha e quer viver para uma vida nova através do batismo, morte e ressurreição, porque é isso que simboliza o batismo. Então nós temos aqui neste capítulo duas situações muito distintas. A primeira situação tem a ver com aquelas palavras que Jesus tinha dito há algum tempo atrás: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a primeira situação é a de Simão. Simão tornou-se um membro da igreja, mas não converteu o seu coração a Jesus. Podemos dizer que muitas pessoas acreditam em Deus, muitas pessoas frequentam a igreja, mas também podemos dizer que o diabo também acredita em Deus, mas não é por isso que ele se tornou discípulo. Então, não basta crer, não basta dizer que sim, não basta frequentar a igreja, mas é importante, é primordial a pessoa entregar a sua vida completa a Jesus, tornar-se discípulo. E a segunda situação que encontramos aqui é uma situação grande, é uma situação abençoada, é uma situação que o ministro das Finanças, um homem racional, mas um homem racional que deu lugar à fé no coração através das Escrituras e pela mensagem de Filipe, ele pensa: não, eu quero viver uma vida para Deus. Então quero-te dizer, meu amigo, meu irmão, nesta tarde, que cada um de nós possa ser não mais um número no rol dos membros da igreja, mas que cada um de nós possa ser um membro do corpo de Cristo, para que, apesar de qualquer tipo de circunstância, apesar de qualquer tipo de situação contrária que nos rodeia nos dias de hoje, nós possamos partilhar as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar porque tu estás a ouvir esta mensagem. Que não sejas mais um membro nominal numa congregação. Que não sejas mais um membro com um número dentro da igreja onde tu estás. Mas que sejas um membro ativo, cheio do Espírito Santo, lendo a Palavra de Deus, vivendo a Palavra de Deus, confessando a Palavra de Deus. Então eu vou orar, porque creio que estás a ver este vídeo, a ouvir estas palavras. Então eu oro no nome do Senhor Jesus que esta palavra que neste momento foi enviada, ela não vai voltar para trás vazia. Mas eu acredito que vai haver confirmação com sinais, prodígios e maravilhas na vida daqueles que estão a ver este vídeo, a ouvir esta mensagem. Então recebe esta palavra para que a tua vida se torne uma vida de frutos, uma vida cheia de Espírito Santo.
uma vida segundo o propósito que Deus tem traçado para ti. Eu oro no nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te use nestes últimos tempos, antes da volta do Senhor Jesus. Apesar de todas as situações, apesar de todas as circunstâncias contrárias, eu abençoo a tua vida e vai em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus ricamente te abençoe.